Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Aquele desejo mais profundo de um dia abençoado, um dia de sucesso e de bênção, escreva aí esse. Eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção na presença do Senhor, tá bom? Então vamos à palavra do Senhor. Nós estamos no livro do profeta Isaías, nós estamos no capítulo 53. Hoje conversaremos a partir do versículo 4. Falamos que os estudiosos têm chamado este capítulo de o Evangelho de Isaías. É bem por aí mesmo, é um evangelho puro, talvez o evangelho mais objetivo que nós temos, mais simplificado que nós temos nas Escrituras. Aqui, este capítulo 53. A partir do versículo 4 diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, afligido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E aí muitos falam assim: eu não pedi. E é justamente isso que faz da gente muito responsável. Nós não pedimos e mesmo assim ele se entregou por nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que fica muda diante dos seus tosquiadores, não abriu a boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado, e quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Até aqui, por enquanto, o nosso texto. Então, o que nós temos aqui? O servo sofredor, o Messias sofrendo em nosso lugar. Então, nós temos aqui o servo que foi rejeitado. O Isaías, ele começa com uma pergunta, lá no versículo 1, né? Quem creu? Quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? O problema não é não é falta de revelação, é falta de fé, não é falta de revelação. Então, quem creu, ele pergunta, quem creu nesta pregação? O servo surge de maneira muito simples, quem creu nisso? E o texto fala assim, como raiz de uma terra seca, como raiz de uma terra seca sem aparência, uma aparência que qualquer pessoa descarta, sem aquele brilho que todos admiram, aquele brilho, aquela glória que as pessoas se rendem. Não, ele foi desprezado, rejeitado. O Isaías deixa claro esse verbo, desprezado, rejeitado, homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Este é o servo do Senhor. O princípio que a gente pode destacar aqui é que Deus frequentemente age de maneira que o orgulho humano não espera. A arrogância humana fica cega. Deus está agindo, está claro, é óbvio que Ele está agindo, mas o nosso orgulho impede que nós vejamos.
E aí nós percebemos agora, a partir do versículo 4, o sofrimento substitutivo, o sacrifício no nosso lugar. Aqui a gente encontra o miolo, o núcleo, o coração do capítulo. Isaías corrige uma interpretação errada de antes. As pessoas pensavam assim: Deus o está castigando por alguma coisa que ele fez. Era essa a impressão, mas a realidade era outra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Até mesmo os discípulos, lá no capítulo 9 de João, até mesmo os discípulos tinham dito: foi ele quem pecou, foi o pai deles. Era essa a impressão que se tinha no antigo mundo. E se essa pessoa está sofrendo, ela deve ter feito alguma coisa. Se essa pessoa está padecendo, ela deve ter feito alguma coisa. Não, no caso do Messias, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Isso aqui é loucura, gente. Isso aqui é loucura para esse tempo em que Isaías fala isso. Ele foi moído pelas nossas, o texto antigo fala moído pelas nossas iniquidades. Observe a repetição nossas, nossas e nossas. Percebe? Nossas, nossas e nossas. Na versão antiga, o sofrimento não era pelo que ele fez, pelo que o Messias ou o servo fez, mas era por nossos pecados, era pelos nossos. O versículo 6 resume tudo. Todos nós andávamos desgarrados na versão antiga, desgarrados como ovelhas, o verso 6. Todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um para o seu lado, para o seu caminho. Então o Senhor fez cair sobre ele, o Messias, a iniquidade de todos nós. O servo aqui assume o nosso lugar, o servo aqui assume o lugar do culpado, o teu lugar, o meu lugar. O servo toma o nosso lugar, toma o seu lugar. O cordeiro aqui silencioso a partir do versículo 7. O cordeiro silencioso, mesmo sofrendo injustamente, porque quando você sofre injustamente, você tem poder para falar, mas ele não abriu a boca. Isaías o compara a cordeiro, a um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha diante dos seus tosquiadores. Não, não é fraqueza, é rendição à vontade do Pai, é rendição, é submissão voluntária, é rendição à vontade do Pai. Ele aceita o caminho estabelecido pelo seu Pai. Isso é rendição, não é fraqueza, não. Não é fraqueza. Ele é julgado injustamente, o texto diz. Ele é julgado injustamente e ele é morto de forma assim tenra, né? Ele é sepultado e permanece inocente. Ele poderia falar, ainda mais que ele estava sendo de forma injusta sentenciado. Ele é inocente. Não nos esqueçamos disso. Ele é inocente. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que trouxe a nós a paz estava sobre ele. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como um cordeiro. Como um cordeiro. Agora, essa frase, como um cordeiro, virou músicas, corinhos, hinos. Até então, isso aqui não era nada popular, nada famoso, como o cordeiro, como ovelha que fica muda diante dos seus tosquiadores, não abriu a boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou?
Quem da sua geração, até os seus amigos o abandonou? Hein? Então, assim, quem creu na nossa pregação? Quem crê numa pregação dessa? A gente crê em pregação que relampeja. A gente crê em pregação que troveja. A gente crê em pregação que abre o mar vermelho. Agora, quem crê nessa pregação de que o servo sofredor é o nosso Salvador, é o nosso Redentor? Quem creu na nossa pregação? Então, o problema aqui não é de não saber, o problema aqui é de não crer. Quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? E aí nós temos agora, a partir do versículo 10, o propósito divino. O propósito divino que a gente deixa para amanhã. Por enquanto, este versículo 10 é muito profundo. Contudo, foi da vontade do Senhor moê-lo, esmagá-lo. Ao Senhor agradou moê-lo, como diz na versão antiga. Isso não significa prazer na dor, não. Que muitos pegam esse versículo e ficam inventando coisas. Significa que o sofrimento fazia parte do plano redentor. A cruz não foi um acidente, o sacrifício do Cordeiro, do Messias, do servo sofredor, não foi um acidente, não foi derrota do Pai, foi o caminho escolhido, meus irmãos, para a salvação de todos nós. O caminho escolhido para a salvação de todos nós. O caminho escolhido para a salvação de todos nós. Até quando a gente vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Quando é que nós vamos crer? Não é ser informado. Não. Quando é que nós vamos crer na palavra do Senhor? Quando é que você vai crer na palavra do Senhor? Que o servo sofredor nos salva. Aquele que morre é o que nos dá vida. Aquele que é desprezado é o Salvador, aquele que é rejeitado é o Salvador. Quando é que nós vamos crer nisso? Quando é que você vai crer nisso? Quando é que nós dependeremos do Senhor? Muito obrigado por sua presença aqui, queridos irmãos, pela sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para que participem conosco também. Todos os dias a gente está aqui, entre 9 e 10 da manhã. Eu peço a vocês que orem por nós também. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Não deixem de orar por nós. Peço a vocês também que ajudem o nosso canal financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco. Porque precisar, nós precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua audiência ou pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar. Meu Deus amado, meu Pai querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.